Bom dia! Tudo bem com vocês aí em casa? Eu sou a tia Nana, como já sabem, e eu tô de volta pra gente aprender mais uma história super legal do livro chamado Bíblia. Bíblia, então, é esse livro super importante que contém todas as histórias sobre Deus, todas as histórias sobre vários homens também super importantes para Deus. Gente, hoje a nossa história é sobre um outro homem. O nome dele era Noé. Repete comigo. Noé. Noé é o homem da história de hoje. Mas antes de eu contar essa história super legal, eu queria relembrar com você o que a gente aprendeu até agora. Vamos lá? Gente, até agora eu já contei pra vocês os 6 dias da criação. Faz assim com a mãozinha. 6. Foram 6 dias em que Deus criou tudo que existe aqui no mundo. Lembra que eu falei isso? Deus criou porque Ele nos ama muito e Ele quer que a gente cuide com muito carinho dessa criação dos 6 dias. Além disso, eu também contei pra você no último domingo sobre o primeiro homem e a primeira mulher que Deus criou. O nome deles era qual mesmo? Adão e Eva. Repete também comigo, por favor. Quero ouvir. Adão e Eva. Isso mesmo. Foram os primeiros homens que Deus criou. E eles viveram aqui na Terra? Não. Eles não viveram aqui na Terra. Eles viveram num lugar chamado Jardim do Éden. Ou um lugar chamado o Paraíso, porque Deus estava lá com eles. Era um lugar sem sofrimento, sem dor, sem doença, não precisava usar máscara para sair de casa. Era um lugar em que não havia choro, era um lugar de pura alegria. Mas lembra que Eva pecou? Eva desagradou o coração de Deus, porque Eva foi desobediente a Deus. E essa desobediência de Eva e de Adão levou Deus a ficar muito triste. E por causa disso, eles foram separados de Deus. E então, os homens passaram a sentir tristeza, a chorar, a ter doença, sofrimento e viverem aqui na Terra, não mais lá no Jardim do Éden. E hoje então eu vou contar a história de um desses homens que depois de Adão e Eva viveu aqui na Terra. Esse homem, como eu já disse, é Noé. Então vamos lá, gente. Antes de eu começar a história, vamos orar rapidinho para falar com o Pai do Céu? Feche os olhinhos aí em casa. Senhor Deus, obrigada pela minha vida e pela vida da minha família. Obrigada porque eu posso ouvir uma história super legal da Bíblia e aprender com ela. Me ensina a ser obediente, Deus. Eu quero te agradar. Em nome de Jesus, amém. Gente, a história de hoje conta sobre obediência. Um homem que foi muito obediente a Deus. E um tipo de homem que realmente tem que ser exemplo pra gente no nosso relacionamento com Deus. O nome desse cara, então, repetindo pela 20ª vez, é Noé. Ele possuía uma família muito bonita. Ele tinha 3 filhos e uma esposa. Esse homem era um homem que agradava muito a Deus. Ele era um homem que orava para falar com o Papai do Céu. Era um homem que servia a Deus, um homem que confiava em Deus. No entanto, na época de Noé, tinham muitos homens maus, homens e mulheres. E esses homens e mulheres não agradavam o coração de Deus. Deus, portanto, ficou tão triste, mas tão triste, que resolveu destruir a terra. Ele falou assim: nossa, eu criei tudo isso, mas não era assim que eu imaginava que fosse ser. Por causa dessa maldade que tá no homem, esse pecado e essa desobediência na terra, eu vou destruir tudo que existe aqui. O único homem e a única família que eu vou guardar, eu vou salvar dessa destruição vai ser Noé e os seus parentes. E foi isso que aconteceu. Deus chegou para Noé e falou assim: Noé, eu preciso que você construa um barco de madeira gigante. Faz assim, ó, enorme, um barco grandão, porque dentro desse barco, dessa arca de madeira, eu vou colocar toda a sua família e todos os animais que existem aqui na terra. Então todas as espécies, o porco e a porquinha, o cachorro e a cachorrinha, o boi e a vaca, a girafa, o tubarão, os pássaros, todos os animais vão entrar junto com você na arca. Porque depois que eu destruir o mundo inteiro, eu quero que vocês sobrevivam para poder continuar a história do mundo. Tudo bem? Posso contar com você, Noé? Deus perguntou para ele. Sabe o que ele respondeu, gente? Na mesma hora, Noé respondeu: sim, Senhor, eu irei obedecer você. Gente, isso foi um pedido muito louco, né? Pediu para ele construir um barco enorme, porque ia destruir o mundo, uma coisa super aterrorizante. E Noé, mesmo assim,
não questionou, não ficou com medo, não é simplesmente obedeceu a Deus. Ele e toda a sua família obedeceram a Deus. Ser obediente é fazer o certo, é fazer o que a pessoa mais velha ou a pessoa que sabe mais do que a gente nos pede para fazer. E além do papai, da mamãe, do tio da igreja, do tio da escola, também a gente tem que obedecer principalmente a Deus, assim como Noé. Beleza? Então, no final das contas, Noé e sua família entraram na barca e levaram todos os animais lá para dentro também. Assim como mostra essa figura aqui que a tia trouxe para vocês, olha. As girafas, os porquinhos, o leão, a leoa, os pássaros, os elefantes, todos dentro da arca de Noé, para serem salvos da destruição que Deus causaria no mundo. Mas sobre essa destruição eu vou falar só domingo que vem, e aí eu vou contar pra vocês qual foi o final dessa história. Então, domingo que vem eu espero você aqui pra terminar a história de Noé, tá bom? Vamos orar pra terminar? Fecha os olhinhos aí em casa. Senhor Deus, muito obrigada por me ensinar, pela história de Noé, como eu devo ser obediente ao Senhor. Obrigada porque o Senhor me ama. Em nome de Jesus, amém. Gente, um beijo pra vocês, até domingo que vem. Tchau!